Boa noite, a paz do Senhor para todos. Vamos retornar às lives, pretendendo fazer aos domingos, no horário do culto, né? E ao invés de quarta-feira, que é o horário do culto, fazer na quinta. Então vamos iniciar aí. Tem várias passagens aí em mente, né? Mas vou iniciar com Salmo. É difícil trazer mensagem sobre Salmo, mas eu trazer nessa noite o Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu socorro. O meu socorro, teu socorro, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Nesse período atípico, nesse período que estamos passando, é preciso ter paciência. Moisés, a Bíblia diz que era o homem mais paciente que existia. Então nós precisamos ter paciência. Nesse mesmo salmo, a Bíblia, a palavra vai também nos dizer, que Ele nos firmou nossos pés sobre a rocha. Nós precisamos estar com os pés firmados na rocha para poder ter paciência, né? Moisés era paciente porque estava na rocha, que era Cristo. Então, nesse período de pandemia que nós estamos passando, nós precisamos ter paciência. Não é fácil, né? Às vezes nós queremos fazer como o Davi, né? No Salmo 40 ele está falando que esperou com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o socorro dele. E já no Salmo 70 nós vemos Davi quase perdendo a paciência, quando ele diz a oração dele, né? Na oração de Davi ele diz: Senhor, apressa-te em me salvar. Então, alguns têm condições de ficar em casa, né? Alguns conseguiram o auxílio emergencial nesse período, né? Outros não, né? Uns estão mais tranquilos por ter uma estabilidade maior, por ter uma reserva, né? Outros não. E o meu conselho é que aqueles que puderem, né, fiquem em casa. Aqueles que não têm condições, né, que precisam sair, que se protejam, né, usam as máscaras, obedeçam ao distanciamento, né. Essa é a mensagem inicial que eu deixo aqui nesta noite. Eu tenho outras passagens para trazer também nessa noite, começando aí com o Salmo, né? Mas tem várias mensagens aí acumuladas, né? Quero agradecer ao pastor Leonardo, que essa semana mandou uma mensagem para mim, que eu gosto muito de pregar essa palavra, que se encontra em Jó, livro de Jó, capítulo 14, versículo 4. Eu coloquei uma árvorezinha aqui para lembrar, certo? É a passagem que diz que a esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas brotará. Então, nesse momento difícil, o cristão, o ser humano, ele não deve perder a esperança. Há um ditado popular aí no mundo, adágio popular, ou ditado popular, que diz que a esperança é a última que morre. Mas para o cristão, né, que tem a esperança em Cristo, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está no nosso meio. Então nós temos uma esperança eterna, né? A esperança para a árvore cortada. Se você perdeu o seu emprego, se não teve mais condições de pagar uma faculdade, se você perdeu um relacionamento,
independente do que você tenha perdido. A palavra de Deus nos diz que há esperança até para uma árvore cortada. Ao cheiro das águas brotará. Então eu recebi essa palavra essa semana do pastor Leonardo, né? E veio para renovar essa palavra. A palavra de Deus é água, a palavra é Cristo, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vamos continuar passeando, né, hoje pelas Escrituras, uma mensagem de esperança, uma mensagem de motivação, certo? Eu mesmo nesse período de pandemia, a correria tem sido grande, certo? Várias atividades, mesmo de casa, assistindo aula online, né? E trabalhando, né, também, ajudando as filhas um pouco também nas atividades e etc. Nós vamos continuar aqui na palavra. Tudo certo aí? Vamos aqui, uma passagem que estava na agulha, segundo Reis, capítulo 7, versículo 4. Aí vai contar a história dos leprosos. O povo estava num período de guerra, onde eles estavam num forte, certo? Cercado pelo exército inimigo, certo? E chegou a um ponto de que eles teriam que comer até a cabeça de um jumento. A Bíblia fala no esterco de pombo, que estava caro comprar isso. Eles já estavam pensando até em se alimentar uns dos outros. E a Bíblia relata que os leprosos, eles pensaram da seguinte forma: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se sairmos, o exército inimigo vai nos pegar e pode nos matar. E eles tomaram atitude diante dessa situação, né? Resolveram sair. O que é que eles pensaram? Se eu ficar, eu morro. Se eu sair, eu morro. Essa palavra veio no meu coração porque a situação não está crítica assim, tão crítica assim, porque o governo tem ajudado muita gente, né? Mas podemos chegar, ou chegou já essa dúvida, né, na casa de alguns já, né? Se eu sair para trabalhar, para vender alguma coisa, né, eu posso morrer com a doença, com o coronavírus, e se eu ficar, eu também posso morrer de fome. Bom, na passagem bíblica, eles tiveram a atitude de sair. E quando saíram, graças a Deus que o exército inimigo tinha escutado um barulho e pensava que Israel tinha contratado exércitos para se juntar a eles, e fugiram. Então o que os leprosos fizeram? Eles pegaram aquelas comidas, pegaram as riquezas deles, né? E ficaram na dúvida se voltavam para avisar o povo, né? E acabaram voltando. Graças a Deus ele avisou, né? Mostraram para eles as riquezas, né? Porque eles também não confiaram muito que aquela situação que o exército tinha ido embora. Mas eles resolveram sair da onde eles estavam, certo? E Deus deu vitória ao povo dele. Deus tinha assustado aquele exército inimigo, tinha feito eles escutarem algo e eles fugiram, deixando toda a riqueza, todo o alimento, certo? E Deus deu vitória. E estamos pedindo a Deus que Deus mande embora essa doença, né? Para que também Deus dê vitória ao seu povo. Certo? Em momentos assim difíceis, né? Israel passou por vários momentos difíceis. A igreja primitiva passou por várias perseguições, por várias lutas. Certo? Mas a vitória da igreja. Mais uma vez eu seguro o tema, dizendo que é preciso ter calma. Esperar com paciência no Senhor.
E ele vai ouvir o clamor, ele tem escutado o clamor. Eu louvo a Deus que já pude ver, contemplar aqui um vídeo, né? Uma serva de Deus saindo, tendo alta do hospital, saindo louvando, né? Feliz da vida. Várias pessoas têm escapado dessa doença, certo? E por amor aos nossos familiares, muitas vezes, né, nós diminuímos as visitas, né? Estamos tendo contato pela internet, certo? Por amor, principalmente aqueles que são mais de idade. Mas quero dizer também que havia vários leprosos, né? Falando de doença, havia vários leprosos na época de Naamã, né? Jesus disse, mas não foram todos os leprosos que foram curados, certo? Deus visitou Naamã, mesmo que Jesus estivesse aqui fisicamente nos dias de hoje, nem todos seriam curados do coronavírus por ele, né? Algumas pessoas estão questionando a igreja, né? Porque esses pastores não vão no hospital, porque não vai orar para as pessoas serem curadas. Nós estamos orando, né? E Deus tem curado algumas pessoas, Deus tem se utilizado dos médicos, dos profissionais de saúde de uma forma geral, certo? Mas deixar claro também que Deus não é obrigado a curar, né? Que nem na época de Jesus curou a todos, né? Curou a maioria, vamos dizer assim, né? Aqueles que procuraram ele, né? Deus livrou, mas não curou a todos. Isso nunca aconteceu, certo? Vai chegar um dia, quando Jesus arrebatar a sua igreja, onde não vai existir mais morte, não vai existir mais doença, não vai existir mais choro, certo? As coisas ruins, elas não vão existir mais. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, certo? Mas a questão é que Deus ele pode não nos livrar do coronavírus, como Deus não livrou Daniel da fornalha, mas livrou Daniel na fornalha. Não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova dos leões. Então, Deus ele pode nos livrar, certo? Lá no hospital. E ainda que não nos livre, ele continua sendo Deus, certo? E viver é Cristo e morrer é ganho, morrer é lucro, como diz o apóstolo Paulo, certo? Nós temos que fugir da aparência do mal, certo? Mas se o Senhor nos chamar, né, para perto dele, né, nós temos que nós estaremos perdendo, porque como o apóstolo Paulo disse, tem mais um 0505. Então, viver é Cristo, morrer é lucro. Então essa palavra que eu tenho, né? Nós temos tempo. Prefiro usar o Facebook, porque não temos tempo limitado. Não temos apenas 1 hora, temos mais tempo. E não passa apenas 24 horas para ficar aqui. O vídeo passa bem mais tempo. Outras pessoas podem ver. Então essa é a mensagem a mensagem de hoje, né? Tem outras mensagens para não ficar longo e tudo junto. Eu vou dar uma pausazinha, né? E logo mais tarde estarei trazendo mais outra mensagem, né? Vou colocar em dia, como nos outros dias nós voltamos a fazer culto, né? Realizamos a Santa Ceia na igreja. No outro domingo, com o distanciamento, nós realizamos culto de novo. E domingo passado não realizamos, não fizemos a live. Então eu vou dar uma pausa aqui, até mesmo para jantar. E daqui a pouco eu estarei trazendo outra mensagem, em nome de Jesus.
Agradeço aí a todos.